escritor, ator, publicitário, jornalista e tem uma bagagem cheia de experiências no cinema e na TV. Foi autor das minisséries Santo por Acaso e Cruzamentos Urbanos. Eu vou conversar com Valdir Oliveira agora sobre o seu mais recente projeto Poetas e Prosadores Pernambucanos, que estreou este ano na telinha. Valdir, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo no nosso Plano Aberto. O prazer é todo meu. Então, Valdir, eu queria saber como é que foi mesmo o processo de construção, né, do Poetas e Prosadores, que é uma série de documentários, né, que você dirigiu. Como é que foi a idealização desse projeto e o processo mesmo de construção dele? Poetas e Prosadores é um projeto que a gente tem muito orgulho por ter participado dele. Falo participar porque não se faz televisão nem cinema sozinho, né? Exatamente. E a gente tem sempre uma equipe muito grande por trás. Mas assim, a gente queria criar um diálogo de linguagens, né? Trazer um pouco mais para a cena audiovisual os nossos autores. E aí nós elaboramos o projeto e apresentamos esse projeto para o Funcultura. Tivemos o privilégio, né, de ser contemplados e depois dessa confirmada nessa aprovação, aí nós tivemos realmente que partir para realizar. E foi assim uma coisa bastante prazerosa, porque todos os autores que nós escolhemos acabaram se entregando também de corpo e alma a esse processo. E quem foram esses autores e por que a escolha deles? Os autores, critério para você selecionar autor num celeiro, no universo que tenha tantos bons autores, como é o caso de Pernambuco, é meio complicado, né? Mas aí, como eu tinha uma aproximação já com alguns deles, e também porque eles já estão no mercado, tem uma estrada muito longa, né? Então a gente acabou optando por Raimundo Carreiro. O outro autor foi o Ronaldo Corrêa de Brito, também o Marcos Acioli, né, poeta, e o Lia do Maranhão. Como as mulheres não poderiam ficar de fora, aí a gente foi atrás de Luzilá Gonçalves, né, que é uma autora fantástica nesse campo, e a Lourdes, que transita entre o jornalismo e a literatura, né, e a poesia. Então a gente acabou fechando esse conjunto de 6 autores para participarem do projeto. E você, como escritor, como ver, através das palavras de outros escritores, essa união mesmo do vídeo com a literatura? Assim, como é esse diálogo? Me preocupa muito a questão do hábito da leitura, né, que é tão difícil, sobretudo num momento em que a tecnologia da informação, de que as redes sociais, de que o computador atrai tanto o nosso jovem. E a gente tinha essa preocupação de poder criar um espaço em que o autor pudesse ser colocado diante desse público. Inclusive, a gente pensa em depois disponibilizar algumas coisas também na rede. Mas aí, para mim, assim, foi importante pelo ponto de a partir do momento em que a gente cria essa possibilidade de estabelecer um diálogo dessas linguagens. O fato de eu escrever, acho que facilitou também na questão da abordagem. Quer dizer, um documentário, ele nasce a partir de um roteiro de perguntas. Isso é básico, não é? Esse roteiro de perguntas, ainda que você não apareça, e a nossa intenção foi não aparecer, nem em off, né, nem com a voz e nem com a imagem, mas as perguntas estão ali por trás. Então, as perguntas, elas aconteceram e, de certa forma, eu me sentia também um pouco no papel do protagonista, né? Eu fazia perguntas que eu gostaria, na verdade, de que fossem feitas para mim. Eu acho que isso acabou fazendo com que eles se sentissem muito à vontade e a gente, no final, extraiu, assim, muito da alma, muito da essência do que são esses autores. E até transmitir também a sua própria verdade num trabalho que é de sua autoria, né, também, de sua direção. Valdir, eu queria saber também como é que foi unir, né, escritores com renome mesmo na literatura pernambucana, no diálogo mesmo do vídeo, o audiovisual. Como é que teve alguma preocupação em ter um diferencial do audiovisual dentro da produção da série? Os autores, eles estão acostumados ao papel ou às teclas, né, a digitação e tal. E aí eles estavam diante da câmera. Então é claro que teve todo um processo para fazer com que eles não se colocassem diante dessa câmera como sendo aquele monstro que fica olhando para você, né, querendo lhe condicionar, né? Então aí eu acho que é onde entrou a questão de uma relação muito íntima, a relação do entrevistador com o entrevistado. A câmera, ela foi como uma opção estética, ela estaria em cima, ou estaria em um travelling. E aí a gente tem sempre um movimento, que é um movimento que acaba, do ponto de vista da estética fotográfica, dando uma certa compensação a uma possível
ausência de uma imagem que venha a ilustrar. A outra opção da gente foi não deixar que o mesmo autor ele falasse durante muito tempo numa mesma locação. Então, há infinitas locações. Aí, para você ter uma ideia, nós percorremos mais de 3.000 quilômetros. Foram 7 cidades que a gente circulou. Caramba. Então, a gente teve locação com o Carreiro, na casa dele, na oficina literária que ele realiza, na UBE e em Salgueiro. Então, a gente foi até Salgueiro. Luzilá, a gente foi para Garanhuns com Luzilá. E a gente depois fez umas locações por dentro do Capibaribe, onde a cidade é vista, né, de dentro do Capibaribe para fora, para trazer para o público a relação que ela tem com essa coisa do Rio e dos autores com os quais ela convive. Né? Então, isso acabava dando um aspecto fotográfico diferenciado. Dinâmica, né? Então, foi Taquaritinga, foi Aliança, foi o Cabo de Santo Agostinho. Então, a gente circulou por muitos lugares e eles nos acompanharam, assim, repito, com muita boa vontade. Que bacana, Valdir. Olha, mais uma vez é um prazer, viu, recebê-lo aqui no nosso programa. Nossa entrevista vai ficando por aqui, mas vida longa aí ao seu trabalho, ao seu projeto com poetas e prosadores pernambucanos. Essa é a nossa entrevista com Valdir Oliveira.